Olá, meus queridos. Nós já falamos dos fenômenos ondulatórios de refração e reflexão. Agora nós iremos falar sobre difração, polarização, ressonância e interferência de ondas. Primeiro, a difração é o desvio da onda ao passar por uma fenda, orifício ou contornar um obstáculo. A difração é observado quando as dimensões do obstáculo ou fenda é próximo ao comprimento de onda. Nós temos aqui, por exemplo, uma onda que se propaga nessa direção e ela passa por essa fenda aqui. Ao diminuir a dimensão dessa fenda para um comprimento próximo ao seu comprimento de onda, ela vai sofrer um desvio mais acentuado. Esse desvio ao passar pela fenda é chamado de difração. Quanto mais próximo as dimensões da fenda é do comprimento da onda, mais acentuada a difração. Tá bom? Um exemplo aqui, para você visualizar, seria isso daqui, ó. Você vê que as ondas estão propagando-se para a direita e ao passar por essa fenda, ela sofreu uma difração. Elas começam a se propagar nessa região aqui, ó, que elas não se propagariam antes de passar por essa fenda. Um dos exemplos clássicos que geralmente caem nos exercícios seriam isso daqui, ó. Uma pessoa consegue ouvir outra pessoa do outro lado do muro, mas não consegue vê-la por causa da difração do som. Então, mesmo tendo um obstáculo à sua frente, que é o muro, o som consegue contornar o muro e chegar até a outra pessoa. Para ocorrer difração da luz, que isso não ocorre no caso de uma pessoa conversando com outra pessoa e um muro entre elas, ocorre porque as dimensões do obstáculo ou fenda devem ser da ordem do nanômetro. Então, para ocorrer esta difração da luz, este obstáculo teria que ter essa ordem aqui. Por exemplo, a espessura do muro teria que ser esta ordem aqui, o que não acontece. A quina do muro não tem esta ordem aqui. Então, a luz não sofre difração no muro, mas o som sofre. Vamos agora acompanhar um exemplo em que ocorre aqui o fenômeno de difração na água. Iniciaremos ligando o motor, que fará com que a haste plana provoque um movimento vertical na superfície da água, formando ondas planas que são projetadas na tela por meio de um espelho. Se posicionarmos obstáculos de PVC na frente das ondas, podemos observar o fenômeno da difração, no qual as ondas tendem a contornar obstáculos formando ondas circulares. Ou seja, vocês viram que formou aqui o padrão da difração, as ondas se propagavam somente nessa direção e ao passar pela fenda passaram a se propagar nessa direção aqui, ou seja, elas vão agora chegar a regiões em que ela não chegaria antes de passar pela fenda. Este daqui seria uma exemplificação da difração, que ocorre com qualquer tipo de onda. E ressonância. Quando um corpo recebe uma onda de frequência próxima ou igual a uma de suas frequências naturais, o corpo passa a oscilar com amplitudes cada vez maiores. Então, o que seria uma exemplificação da ressonância? Você tem um diapasão A e um diapasão B. Inicialmente, o diapasão A ele está vibrando. Ao vibrar, ele vai emitir ondas sonoras. E vamos supor que a frequência dessas ondas sonoras são próximas à frequência natural do diapasão B. O que vai acontecer com o diapasão B? Ele vai passar a vibrar devido a essa absorção dessas ondas. Este fenômeno aqui é a ressonância. E ela só irá ocorrer quando a frequência da onda que chegar nesse diapasão aqui for próxima à sua frequência natural, for próxima ou igual. Onde que está presente a ressonância? Bom, ela pode estar presente quando você tenta quebrar uma taça de vidro ao gritar, você quer que a sua voz faça a taça de vidro vibrar e quebrar. Em obras de engenharia tem que se tomar muito cuidado com a ressonância. Por exemplo, se você pesquisar aí no YouTube agora, parar esse vídeo e pesquisar sobre prédio balançando com vento, está entrando em ressonância. O vento está fazendo ele balançar na sua frequência natural. Pontes pode também oscilar, inclusive tem uma ponte que foi derrubada por vento, só pesquisar aí ponte nos Estados Unidos derrubada por vento, que você vai ver uma ponte há muito tempo atrás. Os estádios têm que ser feitos, construídos pensando que ele não entre em ressonância com os torcedores ao pular durante a comemoração de um gol e causar danos em suas estruturas.
em guerras muito antigas, em que as tropas iam marchando até o combate, quando passava pela ponte, o comando era que eles não marchassem para que a ponte não pudesse entrar em ressonância com a vibração dos passos deles. Então, é um fenômeno que está muito presente no nosso dia a dia. E os exercícios geralmente cobram sobre essas situações que eu trouxe aqui. Inclusive, eu vou trazer agora no próximo slide para vocês visualizarem um vídeo de uma das aplicações, de um dos fenômenos que envolve a ressonância. Vocês observaram que a taça ela quebrou sem ninguém tocá-la, ou seja, ela conseguiu absorver a onda sonora e com isso ela começou a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Isso só irá ocorrer quando a frequência da onda que chega até o corpo for uma frequência próxima ou igual da sua frequência natural. Polarização. Então considere aqui que você tem uma lâmpada que emite uma luz não polarizada, pode ser também a luz solar. O que é uma luz não polarizada? É uma luz em que a onda eletromagnética está vibrando em várias direções. E aí você tem um cristal polarizador. Essas retas verticais significa que ele só vai deixar passar a direção da luz que vibra na direção vertical. Então, de todas essas daqui, só vai passar essa direção aqui. As outras direções serão ou absorvidas pelo polarizador ou refletidas pelo polarizador. O que acontece se fosse uma pessoa tentando enxergar a lâmpada por meio desse cristal polarizador? Ele ia ver a lâmpada com intensidade menor, somente isso. Se eu colocar agora um outro polarizador, só que agora o polarizador, a direção que ele polariza é horizontal, ou seja, ele só vai deixar passar a onda eletromagnética, a luz que vibra na direção horizontal. Como essa luz está chegando, não vibra na direção horizontal, porque ela foi polarizada aqui, vai passar alguma luz por esse polarizador? Não. Então vai ter ausência de luz. Aqui a pessoa vai deixar de enxergar a lâmpada. A polarização, galera, só ocorre com ondas transversais. Portanto, o som não pode ser polarizado, pois é uma onda longitudinal. E todas as ondas eletromagnéticas podem ser polarizadas, pois são sempre transversais. Galera, polarização então está relacionada a esse fenômeno em que você vai ter uma direção somente de vibração que o polarizador vai deixar passar. Este fenômeno aqui é chamado de polarização. Agora eu vou mostrar um vídeo que você vai ver como o filtro polarizador ele pode deixar a luz ficar mais fraco ou ele pode também fazer você não enxergar a luz, como ocorreu aqui. Bom, o que aconteceu aqui, professor? Aconteceu o seguinte, ele tinha dois polarizadores. Quando você não via nada, é porque um polarizador estava, por exemplo, na direção vertical e o outro estava na horizontal, como ocorreu no slide anterior. E aí, a luz não passava. Aí, quando ele alinhava os dois polarizadores numa certa direção, por exemplo, os dois estavam somente na vertical, aí passava a luz que vibrava somente na vertical. E aí você enxergava o verde com uma intensidade menor. A luz pode ser polarizada também na reflexão e refração. Nosso olho não é capaz de diferenciar a luz não polarizada da luz polarizada. Na foto A, que seria essa daqui, a luz refletida dificulta a visão no interior. Essa luz no reflexo foi polarizada em uma direção. Então, o que acontece aqui? Ó? Você, ao ver
a vitrine aqui, você também vê o reflexo dos prédios aqui. Essa luz dos prédios que foi refletida na janela é uma luz polarizada, que para o nosso olho é tudo a mesma luz. Nós não diferenciamos, o nosso cérebro não pega essa luz e fala, essa polarizada eu vou desprezar, eu não vou captar. Ela é sensibilizada do mesmo jeito. Agora, se eu utilizar um filtro polarizador numa direção que impeça que essa onda chegue até nós, por exemplo, vamos supor que essa onda dessa parte refletida chega na vertical e eu utilizar um polarizador na horizontal, ou seja, a luz que chega na vertical não vai passar porque ela não vibra na horizontal, ela vibra na vertical. O que vai acontecer? Esse filtro polarizador não vai chegar, não vai deixar essa luz desses prédios chegar até os nossos olhos. E o que vai acontecer? Ele vai poder eliminar praticamente todo o reflexo, como mostra a foto em B. Então o reflexo aqui é muito pequeno comparado a esse daqui, porque o filtro polarizador conseguiu eliminar partes das ondas refletidas que vibravam na direção perpendicular à do que o polarizador deixa passar. Bom, outra aplicação do polarizador é nos óculos, né? Óculos com filtros polarizadores. Isso acontece para proteger os nossos olhos, principalmente quando você vai, por exemplo, tomar banho de piscina de óculos escuros, em que parte da luz está chegando que vem diretamente do sol e a luz que vem refletida na água. Ela serve para impedir que essa luz que é refletida na água chegue nos nossos olhos e nos incomode, porque vai ter muita intensidade chegando até nós. Então, para finalizar os fenômenos ondulatórios, vamos falar sobre a interferência de ondas. Nós temos a interferência construtiva e destrutiva. A construtiva, que é representada pela letra C, é a superposição em um ponto de duas cristas ou dois vales. Seria mais ou menos assim. Você tem uma onda aqui de uma amplitude A1 e uma de amplitude A2, que uma está indo de encontro à outra. A um tempo depois elas vão estar mais próximas uma da outra e ao se encontrar elas vão sofrer uma superposição entre elas. O que vai acontecer? A amplitude dessa onda ao se encontrar vai ser maior que antes. Por quê? Porque essa amplitude resultante no ponto em que ocorre a interferência é igual, a amplitude resultante é igual à soma da amplitude 1 com a amplitude 2. O que vai acontecer depois da interferência? Cada onda vai seguir a sua trajetória, ou seja, o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Então, vai alterar a amplitude da onda? Não. Vai alterar a velocidade da onda? Não. Vai alterar o comprimento de onda, a frequência? Não. Então, após a interferência, cada pulso segue sua trajetória com as características originais. E a interferência destrutiva? É a superposição em um ponto de uma crista e um vale. Ou seja, você tem aqui uma crista e um vale, e eles vão se encontrar em um ponto. Ao se encontrar em um ponto, uma vai superpor a outra. Só que, então, ao sofrer a superposição aqui, você vê que a amplitude resultante é menor. Tinha a crista, que era essa amplitude aqui, e tinha um vale, que era essa amplitude aqui. Por que ficou amplitude menor? Porque a amplitude resultante AR no ponto em que ocorre a interferência é igual à subtração das amplitudes, ou seja, subtração da crista pelo vale. E aí vence quem é maior. Como a crista é maior que o vale, a amplitude resultante deu uma crista. E se o vale for maior que a crista, a amplitude resultante vai ser um vale. Por mais que essa interferência é chamada de destrutiva, o que vai acontecer? Após as ondas passarem uma pela outra, após a interferência, cada pulso segue sua trajetória com as características originais, ou seja, ela não vai alterar a característica. Professor, o que é preciso para que ocorra uma interferência? Que as ondas sejam da mesma natureza, que elas sejam das mesmas frequências, ou seja, do mesmo comprimento de onda. Então, galera, dos fenômenos que eu trabalhei com vocês, interferência, refração, reflexão, ressonância, difração, todas elas ocorrem com qualquer tipo de onda. Somente polarização que ocorre com ondas transversais. Com isso, nós podemos encerrar o conteúdo de fenômenos ondulatórios. Opa!
Não vamos encerrar não, porque sabe o que aconteceu? Eu esqueci que eu trouxe um vídeo de uma demonstração de interferência da onda sonora. O que vai acontecer? Quando for uma interferência construtiva, o som vai ficar mais intenso, e quando for destrutivo, o som vai ficar mais fraco. Olhem aqui essa demonstração que está no YouTube também. Então agora nós vamos realizar um experimento de interferência do som. Eu selecionei a frequência de 9 kHz no gerador, que vai transmitir para as caixinhas de som, e esse som vai ser captado pelo gravador que o Sam vai estar deslocando nessa outra direção, ok? Então, vamos realizar o experimento agora. Então, vou colocar, por enquanto, não tem volume, mas agora eu vou aumentar a intensidade do som para ser captado no gravador. Okay? O que nós podemos também realizar é mudar essa frequência para perceber o seguinte: ali ele vai ver alguns pontos onde a intensidade do som é máxima. E nessas distâncias, agora, quando eu mudar a frequência do sinal, ela vai ser ligeiramente diferente. A gente vai poder observar isso. Eu só vou mudar, então, a frequência para 5.000 Hz. Okay? E o som vai de novo. Então vamos realizar o experimento.